Sempre que o assunto é pecado das crianças, a gente sabe que o tema é polêmico. Mas aqui a gente vai tentar tratar de uma forma saudável aí sobre esse tema, a partir das Confissões de Agostinho, que não é um tratado super de teologia, mas ele fala de forma que acho que acrescenta muito as nossas questões. Ele vai dar exemplos, inclusive, de como ele entende que o pecado das crianças se manifesta e como lidar com isso de alguma forma, assim, teologicamente, a partir da nossa relação com Deus. Eu sou o Zé, sou pastor e professor de teologia, e nessa série estamos lendo trechos relevantes das Confissões de Agostinho, a partir daquilo que vai nos ajudar espiritualmente, nos guiar e também discutir alguns temas teológicos como esse. E se você quiser, eu tenho aqui indicado aqui embaixo um link para você comprar essa tradução que a gente tem usado para você acompanhar junto com a gente. Se você comprar por esse link, você ajuda aqui o canal sem pagar nada mais por isso, apenas comprando o livro a partir desse link da Amazon. Então vamos lá para aquilo que Agostinho diz aí nesse trecho que vamos ler. Ainda estamos no livro um, ainda no começo da Confissões de Agostinho, mas a gente vai sem pressa mesmo. A nossa postura aqui é de ir pegando cada trecho que a gente achar relevante para a gente discutir e você vai acompanhando junto com a gente. Ouve, ó Deus, ai do pecado do homem, assim diz o homem, e tu te compadeces dele, pois tu o criaste, mas nele não criaste o pecado. Quem me lembra dos pecados da minha infância? Pois a teus olhos não há ninguém livre do pecado, nem mesmo o recém-nascido que viveu senão um dia nessa terra. Quem traz isso à minha mente não será cada pequeno bebê em quem vejo o que não lembro de mim? Qual foi então o meu pecado? Então Agostinho ele trata de um assunto polêmico, né, como a gente já falou, de uma forma bem direta, assim, né? Ele está falando aqui, olha, os pecados não tão, ninguém está livre desse pecado, nem mesmo o recém-nascido que viveu senão um dia aqui nessa terra. Aqui a gente entra nessa visão de Agostinho mesmo de que o pecado ele está no ser humano, independente desse ser humano ter tido tempo para desenvolver, para ser contaminado de alguma forma ou não. A verdade é que nós já nascemos contaminados com o pecado, né? A visão de Agostinho é que existe uma participação coletiva no pecado de Adão, onde toda a humanidade está presente ali, a partir de Adão, como uma semente plantada lá em Adão, que dá frutos, no caso, pecaminosos, ainda hoje. E quer você queira, quer não, você nasce eh, com esse pecado e baseado em textos como o de Romanos 5 lá, que fala que todos pecaram, e esse todos é todos mesmo, inclusive as crianças. Ah, mas e a questão da inocência das crianças, e a questão do do reino do céu ser das crianças. Agostinho trata um pouquinho disso aqui. Mas a primeira coisa, o primeiro fato é que a gente sabe que Agostinho influenciou isso na igreja ocidental, né, e na igreja no geral, e é a visão que foi tomada por Calvino, por Lutero, por reformadores no geral, e que é desenvolvida até hoje, baseada, claro, nas escrituras, não é porque Agostinho falou que está certo, mas é algo que se desenvolve até hoje, né? Então, mas Agostinho aqui ele está naquele tom que a gente vê nas confissões, né? Falando diretamente para Deus. E ele, no nosso último vídeo a gente viu um pouco disso, dele falando sobre, onde que eu comecei minha vida, onde que eu termino, da onde que eu vim para essa vida, e ele fala e relembra da sua infância. Então Agostinho, nas suas confissões, de alguma forma, ele passa sobre a vida dele como um todo, relembrando isso com Deus e para Deus, e pedindo para Deus relembrar para ele, desenvolver, ajudá-lo
a lembrar e a desenvolver esse pensamento sobre a própria vida dele. É curioso isso, porque ele tenta, depois de convertido, né, depois de cristão, porque ele não foi sempre cristão e, nem na sua infância, tudo, ele olha para essas questões daquilo que ele viveu, e a gente vai ver isso mais para frente nos Confissões sendo desenvolvido em outras coisas com maior consciência, né? Tem o fatídico exemplo lá do roubo das peras que ele rouba e ele relembra disso, mas aqui ele está mostrando desde já esse desejo de interpretar a sua vida a partir daquilo que Deus fala para ele, a partir da revelação bíblica. E aqui, novamente, eu tenho que tratar e falar do quão é impressionante a maneira como Agostinho lida com as escrituras, e ele vive essa relação bíblica de uma forma muito profunda com as escrituras, assim, falando assim: ó, eu sei que as escrituras estão corretas, e eu até questiono e duvido sobre a minha interpretação da realidade, sobre a minha interpretação sobre mim mesmo. Olha o quão profundo é isso e o quão, está relacionado com aquilo que Jesus convida a gente a viver, a nascer de novo a partir do alto, a partir da revelação em Cristo, a partir de Jesus, nascer de Deus novamente. E esse nascer de novo é você olhar para aquilo que você entendia de outras formas em outros momentos e repensar isso. E fazer um exercício de olhar e falar: "Deus, será que a minha relação, a as eu como criança, eu já pecava? Como que é essa relação do pecado com a minha infância, né? Como que eu consigo, relembrar e tratar isso comigo mesmo?" É isso que Agostinho tá falando. Qual foi então o meu pecado? E aqui entra Agostinho sendo sincero e trabalhando isso em nós também, porque ele sabe, né, que ele está escrevendo, ele não está só falando com Deus, ele está escrevendo para que as pessoas leiam. Agostinho não é besta. Ao mesmo tempo que ele escreve de uma forma direcionada a Deus, para que a gente veja esse relacionamento também dele com Deus, é uma forma quase que poética também de viver isso, mas ele trata de algo: "Qual foi então o meu pecado, Deus? Porque, eu sei pela sua palavra que", naquilo que Agostinho afirma e que eu honestamente concordo com ele, apesar de ser difícil de entender isso, que não tem, um dia de uma pessoa que viveu apenas um dia que não é pecador de alguma forma, mas como que é esse pecado? Então Agostinho questiona: qual foi então o meu pecado? Como que ele lida com isso? Como que ele relembra isso? Como lidar com o pecado? E ele diz assim: "Foi o fato de que eu estava afeiçoado ao seio e chorava, pois caso eu fizesse isso agora em relação ao alimento adequado à minha idade, com razão seria ridicularizado e reprovado. O que fazia então era digno de reprovação. Mas, sendo que eu não sabia o que era reprovação, o costume e a razão impediam-me de ser reprovado, pois aqueles hábitos, quando crescemos, nós os erradicamos e descartamos." Então ele questiona, Agostinho vai tratar aqui, vai falar assim: será que o que era o meu pecado era de que, se eu não estava ali, eh, amamentando, eu estava chorando, se eu não estava ali, sendo alimentado da maneira como, na hora que eu queria eu estava chorando. E ele faz até uma maneira, assim, de pensar, onde se eu fizesse isso hoje como adulto, eu seria ridicularizado e reprovado, porque agir dessa forma hoje não seria algo bom. O que fazia então era digno de reprovação. Mas, sendo que eu não sabia o que era reprovação, o costume e a razão impediam-me de ser reprovado. Então ele está questionando aqui, falando assim: ó, esse choro do bebê, essa maneira de enxergar, de ver, de agir perante o alimento, de forma que o que eu fazia era algo que depois eu abandonei, será que isso era o meu pecado? E ele vai continuar.
Ora, homem nenhum, mesmo erradicando o ruim, descarta de propósito o que é bom. Ou será que naquela fase era bom, mesmo que só por certo tempo, chorar para obter o que, se concedido, seria prejudicial? Ressentir-se amargamente de que pessoas livres, seus parentes mais velhos, na verdade os próprios autores do seu nascimento, não os servissem? Ressentir-se de que antes outras pessoas além dessas, mais conscientes do que ele, não obedecessem às ordens de seu gosto e prazer. Fazer o máximo possível para chocar e ferir os outros, por desobediência a ordens que, se obedecidas, prejudicariam o próprio bebê. Então, Agostinho, ele está desenvolvendo aqui esse pensamento, lidando com o fato de que, ó, será que naquela fase era bom fazer isso? O bebê, quando ele está chorando, e aqui é uma questão filosófica, pessoal. O livro de Agostinho das Confissões não é um simples tratado teológico de falar, ó, aqui a criança é pecadora por causa disso, disso e daquilo. Não, ele está desenvolvendo questões filosóficas, e Agostinho, como um filósofo muito capaz, muito desenvolvido aqui, apesar de não mostrar só aqui questões profundas ou citar outros autores, ele sabe sim discussões que envolvem essas questões. Por isso que Confissões de Agostinho é um livro que é um ouro para gente, assim, algo que traz muita sabedoria e muita reflexão na maneira como ele coloca, porque apesar de ele não estar citando, como diz tal filósofo grego, outras questões, ele sabe dessas coisas, ele sabe que essa discussão é profunda, e ele fala: ó, será que o fato do bebê chorar é mesmo o pecado? Porque se eu não fizesse isso, talvez eu não a criança não seria amamentada, mas ele fala assim: "Ó, o que acontece também é das pessoas não servirem, né, ele saber que, ó, às vezes a criança faz algo que, se os adultos o fizessem, seria pior para o próprio bebê". A maneira como, às vezes, a criança fazer o máximo possível para chocar e ferir os outros por desobediência a ordens que, se obedecidas, prejudicariam o próprio bebê. Então, ao mesmo tempo que a criança, que o bebê ali tá tendo aquela postura de eh, chorar e de pedir o alimento que é essencial para a criança, ele também faz coisas que, dependendo da situação, se o adulto, eh, faz essa vontade ou entrega o bebê para sua própria confusão, seria prejudicial para o próprio bebê. E a gente sabe disso em vários aspectos, né, quando as crianças, isso mais velho fica claro, mas desde mais cedo, os bebês querem coisas que vão prejudicá-lo, querem, engolir ou colocar na boca coisas que vão machucá-lo. Se ele engolir, ele vai se engasgar, vai ter problemas para ele, e choram quando não conseguem, ou se você impede que ele faça alguma coisa, o bebê está se desenvolvendo e está chorando, tendo raiva, tendo outros sentimentos ali que dá para perceber no bebê, que na verdade iriam prejudicar o próprio bebê. E Agostinho continua aqui: a fraqueza então dos membros infantis é a inocência do bebê, não a vontade dele. E aqui essa frase, a gente vai voltar nela daqui a pouco. Eu mesmo vi e até conheci pessoalmente um bebê invejoso. Ele não sabia falar, mas ficava lívido e fitava com um olhar cruel seu irmão de criação. Quem não sabe disso? As mães e as babás vão lhe dizer que abrandam essas atitudes, não sei com que remédios. Então, primeiro ele fala um ponto aqui que a gente tocou rapidamente lá na introdução, tratando assim: será que essa inocência dos bebês, eh, das crianças, não traz, não demonstra a salvação delas? E Agostinho vai falar assim: "Ó, a fraqueza dos membros, a sua fragilidade
tem a ver com a sua inocência e não a vontade dos bebês. O bebê, já desde bebê, tem vontades pecaminosas, tem uma alma contaminada pelo pecado. E ele é inocente, não no sentido daquilo que ele poderia fazer caso tivesse a capacidade, ele desejaria fazer, mas na sua incapacidade, na sua inocência a partir daquilo que ele consegue de fato fazer. Essa é a visão aí um pouco polêmica, né, de Agostinho lidando com o porquê que a gente fala sobre essa inocência, a inocência das crianças. Porque ele mesmo fala: "Ó, eu mesmo vi, até conheci pessoalmente um bebê invejoso. Ele não sabia falar ainda, mas ficava raivoso e fitava o olhar cruel, o sermão de criação". Então, quando Agostinho vê que aquele bebê que ele conheceu, que estava com ciúmes ali do irmão, amamentando, de a relação ali com a mãe, ele percebe que o pecado está presente nessa questão, né. Então existe ali uma inveja, um ressentimento, um egoísmo desde o bebê. E se parar para pensar, por que que a criança, se ela é tão inocente nas suas vontades, tem uma alma tão boa, por que que ela não se alegra do irmão também estar sendo alimentado, em dividir o irmão, coisas que depois a gente vai aprender a viver, a fazer. Mas que a criança já nasce com um desejo para o mal ali, um ciúmes, uma inveja, um ressentimento, uma fragilidade, assim, né, de lidar com as questões que são relevantes para viver uma vida de amor de fato, né. E ele fala: "Nossa, as mães e as babás vão te dizer, sei lá como que elas conseguem apaziguar e lidar, abrandar essas atitudes, não sei com quais remédios". Então Agostinho até joga um pouco, assim, de ironia ou de um tom mais jocoso, assim, falando assim: "Eu não sei nem como essas mães e essas babás conseguem apaziguar essas crianças, porque de fato, a criança, quando não é feita a sua vontade, quando a criança está enciumada, quando ela está numa situação de egoísmo e ressentimento, isso isso gera nela várias questões, assim, né. Eu que sou pai e sou pai de 2 crianças pequenas, eu vejo isso, né, meu filho de 3 anos, depois que a minha filha nasceu, ele tem associações de ciúmes, ele não consegue ver de fato a irmã sendo amamentada ou tendo a atenção dos pais sem querer mais atenção para ele, sem querer desenvolver, ao mesmo tempo que ele para com ela, para com a irmã, ele desenvolve uma afeição, um amor, ele quer ajudá-la, ele quer tratá-la bem, porque ele vê que isso também agrada a gente quer desenvolver isso, mas é sempre uma situação delicada, né, da maneira como a relação do irmão mais velho com a irmã mais nova, porque ele tá ali disputando, é uma pessoa nova que está disputando a atenção dos pais e que, de alguma forma, a gente protege mais, ele não percebe isso, né, de que ela é mais frágil e ele precisa tomar mais cuidado com ela, então às vezes sem a gente perceber, a gente vai lá e fala: "Não, sempre, toma cuidado, não faz isso, não faz aquilo", e isso gera várias sensações de ressentimento para com a irmã, tipo: "Nossa, mas ela veio aqui, a gente estava tudo bem e agora toda hora tem que tomar cuidado", porque quando ele age comigo que sou, mais velho, mais forte, ele vai brincar, às vezes ele até me machuca, eu tenho que falar isso, mas com a irmã mais nova é sempre uma questão mais delicada e ele não percebe isso. E isso gera várias questões de ressentimento, e Agostinho está falando justamente sobre isso. Ele continua então: "Será que também isto é inocência? Não suportar compartilhar a fonte de leite que flui em grande abundância, mesmo em caso de extrema necessidade, quando daquele leite depende a própria vida?". Então, ele está lidando com questões que você pensaria ali, que a gente pensa, né: "Ah, mas será que isso não é uma inocência? Porque o bebê precisa, a criança precisa daquele leite, então
como ele necessita daquilo para e depende a própria vida dele para ele conseguir desenvolver, não é inocente também o fato dele ter esse sentimento, dele ter esses ciúmes, não faz parte de uma questão de sobrevivência? E olha o que ele vai falar: "Nós toleramos tudo isso com brandura, não por se tratar de males inexistentes ou de pouca importância, mas porque eles desaparecem com o avançar dos anos." Então ele diz aqui, Agostinho, que a gente lida com isso não porque isso daí é menos importante ou porque, não é maldade de fato, né, porque às vezes a gente pensa isso: "Não, é só criança, tudo bem." Não, o fato da gente lidar com isso com mais calma e pensar: "Ó, não dá não pensar isso de forma super preocupante", é porque isso desaparece com o avançar dos anos. Tanto que essas atitudes das crianças, se elas são vistas e feitas por adultos, se são vistas na personalidade dos adultos, são os que a gente chama de distúrbios hoje, de sociopatia, de psicopatia, de maneira de você não conseguir compartilhar, não conseguir lidar com o irmão, não conseguir tratar e dividir coisas, não conseguir amar de fato e se doar. Isso são problemas sérios para o adulto, né, mas que com as crianças a gente releva. Não porque é inocente, mas porque isso passa de alguma forma ou deve passar. E ele continua: "Pois, embora toleradas agora, alguns anos mais tarde, essas mesmas atitudes são completamente insuportáveis." Então é aquilo que eu falei, essas atitudes, essa maneira de agir, ela só é tolerada porque é algo que dura pouco, porque é algo que tem a ver com a infância. Mas ela em si mesmo, se a gente parar para pensar, e se a gente coloca essas mesmas atitudes nos adultos, elas são intoleráveis. São pecados gravíssimos, são coisas que as crianças fazem que se um adulto faz, a gente vê e fala: "Nossa, isso daí não tá legal, não é bom, não é saudável." São pecados super profundos. Então, ele usa dessa maneira de conectar com a questão dos adultos, conectar com algo que, quando não é passageiro, para mostrar que isso é mais sério do que parece. Então, vemos que a maneira como Agostinho lida com essa questão é de uma profundidade, ao mesmo tempo que um texto curto, sem tratar muito de autores, de filósofos e citar e tal, e colocar versículos bíblicos como prova e lidar de tal forma. Não, isso que é também a riqueza aqui das confissões, né? Agostinho, mesmo tendo um conhecimento bíblico super profundo, mesmo sabendo de filosofia mais do que eu e você provavelmente sabemos, ele lidando com questões que ele sabe que na filosofia estão sendo desenvolvidas e questionadas, ele lida com o assunto de forma suprema, assim, e essa sacada para mim final que ele faz é genial, assim, porque o que Agostinho desenvolve, ele fala o seguinte, ó: "A gente tolera o pecado das crianças, a gente enxerga esse pecado nelas e fala que: 'Ah, não, tá tudo bem', não porque ele não é um pecado de verdade, mas porque isso na teoria tende a passar. A maneira como a criança age, se ela continuasse assim como adulto, e algumas que continuam, a gente vê como algo super sério e super pecaminoso. Então, o pecado da criança, ele é sim sério, ele é presente, a gente vê isso nas crianças, mas de alguma forma ele muda e ele é deixado de lado, ele é aprendido de outra forma, a partir do crescimento, do conhecimento da palavra, da verdade. E claro, a criança ela nasce pecadora e nessa condição atual da nossa vida, o pecado de alguma forma sempre vai estar presente. Mas o que Agostinho demonstra é que essa conexão do pecado da criança, quando ele se torna algo que o adulto faz, a gente vê a seriedade disso, demonstrando quanto as crianças são pecaminosas sim.
E ele faz tudo isso desenvolvendo uma relação com Deus ali, onde ele fala: "Me lembra disso, Senhor. Será que isso é inocência? Será que não?" E desenvolve toda uma filosofia que eu acho que é super rica e pode ajudar a gente tanto nessa questão teológica profunda, mas também espiritualmente. Espero que esse tipo de vídeo possa te ajudar a refletir, a desenvolver. Acompanhe, essa série de leitura das Confissões, vamos juntos ler. E se você viu o vídeo até aqui, não deixe de dar uma curtida aqui nesse vídeo, comentar que dúvida que você tem sobre isso, se você concorda com essa visão de Agostinho, se você não tinha parado para pensar nisso e isso te tocou de alguma forma. Então compartilhe aqui a sua opinião, a sua dúvida e a gente vai interagindo, tá bom? Eu fico por aqui, até mais.